Olá, que Deus abençoe você. Nós estamos iniciando o Pequeno Grupo Online. Esse é um projeto, um ministério da Nona Igreja Presbiteriana de Uberlândia e o que nós queremos aqui é compartilhar um pouco daquilo que acontece em nossos lares, ou seja, em casas, apartamentos, varandas. Os pequenos grupos acontecem na região sul de Uberlândia. Por isso eu quero convidar você a acompanhar essa nossa reunião e a experimentar esse tempo de acolhimento, de aprendizagem, um momento onde nós vamos buscar o Senhor como irmãos em Cristo e como família na fé. Por isso, esteja conosco durante os próximos minutos, participe, esteja aproveitando ao máximo esse conteúdo. E eu quero deixar aqui um convite para você participar dos pequenos grupos da Nona Igreja Presbiteriana de Uberlândia. Eles estão espalhados pela região sul da cidade e eu tenho certeza que você vai encontrar um pequeno grupo, seja familiar, seja um pequeno grupo de jovens ou de adolescentes, você vai encontrar um onde você estará bem à vontade e vai também conseguir se envolver de uma forma tão especial. Que Deus abençoe a sua vida e esteja conosco agora através das nossas orações. Então vamos iniciar a nossa reunião, nosso pequeno grupo online, e eu quero convidar a minha irmã Efigênia. Aliás, vamos apresentar todos aqui. Temos aqui à minha esquerda a minha irmã Sandra, temos também aqui à minha direita Efigênia, ela é esposa do senhor Paulo. Temos também aqui uma jovem, Isabela, que é irmã da Isadora, e temos também aqui a nossa irmã Ruth. Que Deus abençoe todos vocês, e agora que vocês já sabem quem nós somos, meu nome é Rodrigo, para quem não me conhece, já que você agora sabe quem nós somos, vamos então ao nosso momento de oração, que será dirigido pela nossa irmã Efigênia. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos e te louvamos, porque o Senhor é o Deus sustentador das nossas vidas. Ó Pai, neste momento que nós nos encontramos na sua casa, pedimos a direção do seu Santo Espírito, que o Senhor fale aos nossos corações e também alcance as pessoas que estão lá fora, que virtualmente poderão participar conosco deste encontro. Fale conosco em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Efigênia, pela oração. Nós temos, durante o pequeno grupo, algumas etapas e temos essa abertura, temos a oração, temos o quebra-gelo e o nosso momento de louvor, que antecede a edificação, o compartilhamento da palavra de Deus. Os pequenos grupos, eles são participativos. Nós compartilhamos aqui esse momento de fé e adoração ao nosso Deus e também de aprendizagem. Então, agora, nesse momento de louvor, você vai acompanhar uma pequena parte do que nós fazemos, mas se você for numa célula presencialmente, você vai poder louvar o Senhor com vários cânticos e fica aqui então o nosso incentivo. Vamos para o nosso momento de louvor. Nesse momento, então, nós vamos ler o nosso primeiro versículo desse nosso encontro do pequeno grupo online com a minha irmã Sandra, o versículo que está em Efésios, capítulo 4, o versículo é o de número 15. Vamos lá, Sandra. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo.
Amém. Vamos agora ao segundo versículo que dá base para aquilo que vamos estudar com a nossa irmã Isabela. Vamos lá, Isabela. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para com os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Amém? Após esses 2 versículos, nós vamos aprender um pouco sobre os atributos de Deus e como que esses atributos podem se comunicar conosco e nos mostrar o caminho certo, a forma certa de convivermos como cristãos. Uma das coisas tão interessantes que nós entendemos é que a convivência faz com que, de alguma forma, possamos assimilar hábitos, costumes e até mesmo comportamento que nós vemos com aquelas pessoas que temos convivência. Sabemos que nessa convivência nós podemos assimilar cultura, podemos assimilar hábitos e até comportamento das pessoas com as quais nós temos convivência. Disso é tão importante nós termos relacionamento com Deus, conhecermos profundamente quem Ele é e o que Ele é, para que possamos assimilar esses conhecimentos, entender a sua forma de agir e poder também, com a graça dEle, cumprirmos a sua vontade aqui na terra. Então, iniciando esse nosso conhecimento sobre os atributos desse Deus da vida, temos agora, então, algumas partes para compartilhar com cada um de vocês. Acompanhe aqui agora. Nesse nosso primeiro atributo de Deus que nós vamos conhecer, nós saberemos que quando quisermos conhecer a Deus, conheceremos um Deus que só fala a verdade. Um Deus que é a verdade. E aqui no texto da nossa edificação, você vai encontrar a seguinte expressão. Quando alguém conta uma história, logo pensamos, será que é verdade? Isso não faz sentido quando pensamos no caráter de Deus, pois uma das suas características é a veracidade. Deus não pode mentir, Deus não mente. Por isso, vamos ver alguns versículos que comprovam a veracidade acerca do nosso Deus. Vamos ler então a palavra de Deus, acompanhe conosco sobre esse atributo de Deus, um Deus verdadeiro, um Deus carregado de veracidade, uma palavra que está lá em João, capítulo 17, o versículo 3. João, capítulo 17, versículo 3, com a nossa irmã Efigênia. Por favor, Efigênia. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Amém. Temos também um outro versículo que exemplifica e testifica muito a respeito desse Deus verdadeiro. Vamos ler então também 1 João, capítulo 5, versículo 20, com a minha irmã Ruth. Obrigado, Ruth. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Amém. Temos aí então vários versículos da palavra confirmando esse atributo de Deus. Um Deus que é verdadeiro, um Deus que não mente,
Um Deus que não tem nem sombra de mentira ou nenhum resquício de inverdade na sua personalidade, na sua pessoa. Para confirmar ainda mais, vamos ler com o senhor Paulo, João, capítulo 14, versículo 6. Senhor Paulo, por favor. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém. Logo podemos entender então que se esse atributo de Deus é confirmado nas Escrituras, quanto mais cremos que Deus é a verdade, fala a verdade e é cheio de veracidade, mais nós podemos confiar nele. Podemos confiar não apenas nas suas palavras, mas podemos confiar nas suas decisões, nas suas direções, naquilo que Deus tem para nós. Vamos conhecer então mais um atributo de Deus nesse nosso pequeno grupo online. Amém. O segundo atributo que vamos aprender sobre Deus, o Deus da vida, atributos comunicáveis de Deus, é o amor. Aqui no texto da nossa lição diz assim: talvez a palavra mais associada ao caráter de Deus seja o amor. Mas temos que reconhecer que é também uma palavra bem desgastada em nossos dias, não é verdade? O amor que vem de Deus está além de tudo que se pode comparar sobre a terra. Você vai encontrar muito sobre esse atributo comunicável de Deus, que é o amor, nas páginas da Bíblia. E é isso que nós vamos ler agora. Amém? Vamos então conhecer aqui nas páginas das Escrituras, aqui no nosso pequeno grupo online, como a Bíblia retrata esse atributo de Deus conhecido como amor. Deus é a origem do amor, e é isso que nós vamos ver agora. Então, Isabela, leia para nós 1 João, capítulo 4, versículo 8, por favor. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Amém. Aquele que não ama não conhece a Deus. Preste atenção agora no versículo que a Isadora vai ler, que está lá em João, capítulo 3, versículo 16. É um versículo que todo mundo aqui do pequeno grupo conhece de cor. Mas vamos ler então na palavra do Senhor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Tal é um amor carregado de ações, de atitudes, né? Por favor, então, dona Ruth, vamos completar essa rodada de leitura bíblica com o nosso último versículo sobre o atributo amor, o amor de Deus, que está lá em Romanos, capítulo 5, versículo 8, por favor. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Dona Ruth, eu quero te fazer uma pergunta agora. O amor de Deus é, antes de tudo, uma ação, uma atitude. Qual ação de Deus podemos reconhecer na passagem que a senhora leu agora? O sacrifício de Cristo por nós. Amém. E como que esse sacrifício impacta a sua vida? A senhora que está caminhando com Cristo já há algum tempo, como esse sacrifício ainda fala ao seu coração? No sentido que Deus me dá de poder servir ao meu próximo, assim como Deus nos serviu por meio do seu amor, quando Ele morreu na cruz por nós, sendo nós ainda pecadores. Amém. Bom, vamos lá, vamos caminhar um pouquinho mais. Eu quero fazer outra pergunta agora para a nossa jovem Isabela. Isabela, de que forma essa ação de amor gera atos de amor em sua própria vida? Como que esse amor de Deus faz que o seu comportamento seja transformado e você transmita também esse amor que você recebe a outras pessoas? Eu acredito que se Deus me amou, eu sendo tão pecadora, por que eu não posso amar as outras pessoas também? Se Ele me deu essa chance, né? Por que eu não posso perdoar e dar chance para as outras pessoas também? Acho que nesse sentido. Amém. É isso aí. Você que nos assiste, você que está acompanhando esse pequeno grupo online, pode perceber que os atributos de Deus,
eles não são apenas comunicáveis, nós não apenas o conhecemos, mas nos incentiva, nos motiva, nos leva a caminhar de uma outra forma, a entendermos esses atributos e aplicarmos ele nos nossos relacionamentos, no nosso cotidiano, na nossa vida de uma forma geral. Amém? Vamos ao último atributo de Deus desse nosso pequeno grupo online e eu quero que você acompanhe aí, porque temos o último atributo e o nosso encerramento e eu tenho certeza que esse pequeno grupo online vai ficar aí ainda falando ao seu coração durante um tempo. Chegamos então à última parte do nosso estudo aqui no pequeno grupo online. E o último atributo que vamos aprender, o último atributo de Deus que vamos aprender nesse nosso pequeno grupo online é a justiça. O que é a justiça? O que a justiça de Deus nos comunica? E como podemos aprender sobre esse atributo de Deus chamado justiça? Vamos lá. Fazer justiça de uma perspectiva bíblica é fazer aquilo que é correto. Não importa as consequências. A Bíblia apresenta Deus como sendo a justiça em pessoa. E nós vamos ler então agora alguns versículos e vamos ter também alguns comentários aqui dos meus irmãos sobre esse atributo tão especial e incrível de Deus que é a justiça. Irmã Sandra, então, por favor, leia Deuteronômio, capítulo 32, o versículo 4, por favor. Ele é a nossa rocha, suas obras são todas perfeitas e seus caminhos todos justos. Deus é fiel e jamais comete erros. Deus é bom, sábio e justo. Vamos a mais um versículo que comunica esse atributo de Deus chamado justiça. Meu amigo Caleb chegou. E no pequeno grupo é assim, você tem a liberdade. Nossa irmã Efigênia teve que se retirar por causa de um compromisso, e isso acontece nos nossos pequenos grupos presenciais. E quem chegou foi o jovem Caleb, uma pessoa tão querida aqui em nossa igreja, que vai agora ler o versículo que está, o versículo 25 de Gênesis 18. Vamos lá, Caleb? Seja bem-vindo ao pequeno grupo online. Muito obrigado. Longe de ti o fazeres tal coisa, matares os justos com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio, longe de ti, não fará justiça o juiz de toda a terra? Amém. Isso comunica mais um atributo de Deus. Vamos ler agora o nosso último versículo que comunica, que mostra, que comprova esse Deus justo, que é a justiça em pessoa. Senhor Paulo, leia para nós então Salmo capítulo 7, o versículo 11, por favor. Deus é justo juiz, Deus que se sente indignação todos os dias. Amém. Vamos então agora, já que nós falamos sobre a justiça de Deus, algumas perguntas que podem trazer mais luz ainda a esse conteúdo. Sandra, numa escala de 0 a 10, como você classifica seu desejo por justiça? Eu não posso dizer que o meu desejo por justiça seja 10, porque eu não sou perfeita. Mas, na medida em que a gente vai crescendo na fé, a gente vai observando o quanto Deus é justo, o quanto Deus nos ama e o quanto as obras dele são todas perfeitas e justas. E é assim que eu venho me sentindo, cada vez mais, tendo cada vez mais vontade de que as coisas que eu faço estejam de acordo com a vontade de Deus. Amém. Obrigado, Sandra. E é isso mesmo. Como nós não somos perfeitos, não há como alcançar 100% de justiça. 100% justo é só Deus. Mas no início desse texto, que explica um pouco sobre a justiça numa perspectiva bíblica, nós entendemos que justiça é buscar o que é correto. Por isso, senhor Paulo, eu quero te fazer uma pergunta também. O que você tem feito para que a justiça de Deus esteja mais presente em sua vida e na sociedade? Nesse sentido, sabemos que o contrário da justiça é a injustiça. Sabemos que o contrário do correto é o errado. E nós percebemos que na nossa sociedade, às vezes tão próximos de nós, prevalece muito a injustiça e o que é errado. E o que o senhor tem feito
para que a justiça esteja cada vez mais presente na vida do Senhor? Eu me sinto indignado, pastor, porque Deus é justo, Deus é perfeito, é juiz, e nós temos visto, né, com todo esse saber de Deus, tanto que nós somos injustos com Deus, né? Então eu me sinto indignado, poderíamos ser bem melhores. Amém. Vamos então agora concluir, vamos encerrar um alto nível, né? Esse estudo sobre os atributos comunicáveis de Deus, esse Deus da vida. Falamos sobre veracidade, falamos sobre o amor e falamos sobre a justiça. Deus é a justiça em pessoa. Eu quero fazer uma pergunta para minha irmã Ruth. Irmã Ruth, desses atributos discutidos no estudo, qual seria o que mais precisa crescer na sua vida? Eu acredito que é o amor. Eu creio que o amor é o maior atributo, porque eu creio que por meio dele eu consigo ser verdadeira, assim como Cristo falou, né, como aprendemos, e também sermos justos, tendo sempre como referência aquilo que Deus nos ensina e o que o pastor aí nos ensinou por meio do estudo de hoje. É o amor. Amém, Ruth. É isso mesmo. Nós precisamos crescer. Crescer, ao conhecermos os atributos de Deus, nós precisamos desenvolver esses mesmos atributos na nossa vida. Não podemos negligenciar o acesso que temos ao conhecimento de Deus e principalmente os atributos que nós conhecemos hoje. Mas eu tenho uma outra pergunta, agora para a senhora, dona Sandra. Quero perguntar para a senhora, o que a senhora pretende fazer de prático? Essa semana, e todo pequeno grupo a gente tem esses desafios postos, né? No final de cada reunião. O que a senhora pretende fazer de prático essa semana para que esse crescimento desses atributos na sua vida realmente possam acontecer? O que a senhora pensa sobre isso? Bom, como eu falei sobre justiça, eu pensei em trabalhar um pouco com a minha mãe essa semana, no nosso culto familiar. Minha mãe já está idosa e ela agora tem um pouco de dificuldade na leitura bíblica. E eu já comentei com ela, nós vamos fazer alguns estudos juntas e vamos orar juntas, porque eu penso, não é justo deixá-la sem ler a Bíblia, sem ouvir a palavra de Deus, uma vez que agora ela já não tem mais tantas condições. A gente precisa pensar nos idosos também, não é? Obrigado, Sandra. Queridos, é importante termos a consciência que cada atributo comunicável de Deus, seja a veracidade, a verdade, o amor e a justiça, precisam ser colocados em prática em nossas vidas. Conhecer a palavra e não colocá-la em prática não é o correto. Então fica aqui o convite para que você conheça mais a Deus aqui em nossa igreja, tanto participando dos cultos aos domingos, da escola bíblica dominical. Você também pode participar de um dos pequenos grupos, sejam eles familiares, onde se reúnem as famílias como um todo, às terças e às quintas-feiras, ou os pequenos grupos de adolescentes e jovens, que acontecem aos sábados. É muito importante você conhecer a Deus e conhecer bem a Deus, para que você saiba a melhor maneira, né, de colocar esses atributos que nós estudamos aqui nesse nosso pequeno grupo online em prática na sua vida. O mundo precisa de pessoas verdadeiras, que escolham o lado da verdade. O mundo também precisa de pessoas que amem, que conheçam o amor e saibam amar. O mundo precisa de justiça, pessoas que escolham o que é correto, o que é certo e caminhem da forma correta. Eu quero agradecer a presença da dona Sandra, do Caleb, do seu Paulo, da Isabela, da Isadora e da dona Ruth. E eles representam uma parcela da nossa família aqui na Nona Igreja. E eu gostaria muito que você conhecesse mais da nossa igreja. Você pode nos acompanhar pelo Facebook, pelo Instagram e se inscrever no nosso canal aqui no YouTube, ativando o sininho, onde você vai receber todas as notificações quando novos programas forem postados,
quando as nossas transmissões dos nossos cultos acontecerem, você vai poder participar e se integrar ainda mais à nossa igreja. Mas eu quero te fazer um convite muito especial para que você venha pessoalmente e traga sua família, seus amigos e vizinhos em uma das nossas reuniões que acontecem aos domingos, sempre na parte da manhã, período da tarde e à noite. Você vai encontrar os horários do nosso culto, nosso endereço, os nossos contatos aqui no final desse vídeo. Que Deus abençoe a sua vida e eu quero agora orar por você. Deus, nós te agradecemos por esse pequeno grupo online, agradecemos também por aqueles que nos assistem, que acompanharam essa nossa reunião. Que o Senhor continue nos guiando, nos dirigindo, que o Senhor continue, a Deus, nos abençoando. Em nome de Jesus. Amém. Amém.